Salve, salve, gente boa de todo o Brasil! Canal Arcano Lilo, seu canal multicultural e transdisciplinar. Povo, minha povo, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui pelo canal Arcano Lilo. O assunto do vídeo de hoje é um assunto de interesse geral. As pessoas ficam me forçando aqui, me instigando a falar sobre esse assunto, é inveja. Tá? Hoje nós vamos falar um pouco sobre inveja. As pessoas ficam perguntando sobre isso para mim, alguns amigos, ex-alunos, espectadores aqui do canal Arcano Lilo. Então nós vamos conversar um pouco, eu vou trazer a inveja sobre o enfoque da filosofia, mas também vou falar um pouco do ponto de vista literário e um pouco também do ponto de vista mais esotérico, digamos assim, uma visão holística. As pessoas também não entendem muito bem o que é esotérico e holístico, mas uma visão aí dos 4 elementos nos 4 planos, ou seja, uma forma de você encarar esse sentimento de inveja na sua vida. Mas antes de irmos então ao vídeo, já vou pedir para você curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal Arcano Lilo, porque afinal nós também precisamos do seu apoio e da sua ajuda para prosperar aqui no meio digital que é tão indigno, né? Tão injusto assim, com canais e conteúdos que trazem conhecimento, que esclarecem a população, as pessoas, os espectadores sobre coisas importantes. Tá bom, gente? E logo mais eu vou fazer outros vídeos, falar de outras coisas aí que eu estou lendo, estou estudando, compartilhar com vocês. Mas se vocês tiverem também sugestão ou interesse em algum assunto, pode deixar aqui nos comentários, tá? E se gostar desse vídeo, já dá o like desde já, porque isso ajuda a aumentar as visualizações do canal. E se não está inscrito, como eu disse, inscreva-se, também compartilhe esse vídeo. Vamos ao assunto inveja, né? Primeiro vamos caracterizar de uma forma geral a questão da inveja. Assim, grosso modo, a inveja é aquele sentimento, o desejo de uma pessoa ter o que o outro tem, ou ser o que o outro é. Está muito associado à questão do olho gordo, depois eu vou falar sobre isso aí mais para frente, tá? A questão do olhar mesmo, em Minas e outros lugares as pessoas chamam isso de olho gordo, é bem isso. A pessoa projetando olhares e desejos e vontade e apego naquilo que não é seu, né? E por aí a gente já vê também uma certa patologia, tendo em vista que a pessoa se torna ambiciosa e ansiosa por aquilo que ela não conquistou, por aquilo que ela não lutou para ter, né? Então é uma forma injusta de se comportar, uma forma malévola mesmo, e às vezes até o próprio invejoso não percebe. Mas nós vamos falar tudo isso aqui, então fique até o final para você receber essas informações que são bastante interessantes, né? Vou começar então com o Lúlio, tá? O livro dos 1000 provérbios. Ele tem ali no texto de 6, a página 127, o texto de número 46, ele fala da inveja. Eu vou ler aqui e comentar com vocês, e à medida que eu for falando cada frase, já vou fazendo também algumas explanações. E à medida do vídeo, você for sacando alguma coisa que te interessa e que você não conseguiu compreender, vai fazendo as suas perguntas aqui, tá bom? Da inveja, então, do Lúlio. A frase 1. Através da inveja, desejas o que não podes ter. Então é aquilo que eu disse, às vezes a pessoa está invejando o outro, o cargo do outro, o emprego, a esposa, o marido do outro, o carro, e aquilo já tem um dono. Então o livro fala que a inveja é o desejo daquilo que você não pode ter, porque você não quer o igual, você está querendo aquele muitas vezes. A frase 2 do Lúlio: a inveja e a ociosidade são irmãs. Quer dizer, a pessoa que não tem o que fazer, né, que não busca crescimento em sua vida,
começa a ter tempo para olhar para o lado, desejar aquilo que ela não lutou para conquistar, né? Então a gente poderia falar para o invejoso de saída assim: vai trabalhar, vagabundo! Ou então nós poderíamos dizer também: vai estudar que você consegue, não é? A frase 3 do Lúlio: a inveja está maximamente contra a justiça, a graça e a caridade. Veja só a gravidade, então. A inveja ela é injusta, como eu disse já, porque a pessoa está querendo aquilo que ela não lutou para conquistar. Ela é contra a graça, quer dizer, ela não vai receber nenhuma bênção sendo invejosa, né? E as pessoas também vão se afastar dela, então ela não vai receber nada de graça, ela não vai receber nenhuma bênção dos amigos, porque ela vai invejar os amigos. E ela é contra a caridade, porque ela não visa fazer o bem, ela visa fazer o mal, e visa também conquistar os seus próprios desejos egoístas, somente isso. A frase 4 do Lúlio: quem tem inveja blasfema a Deus pelo que ele lhe dá. Então a pessoa invejosa, nesse sentido do Lúlio, blasfema a Deus porque está maldizendo a Deus, achando que Deus não sabe o que a pessoa precisa e está querendo mais do que aquilo que já lhe foi dado, e querendo, repito, de uma forma injusta, de uma forma maldosa. A inveja deseja ser rica sem bondade. Mais uma vez reafirma aquilo que eu disse no começo, que a pessoa quer aquilo que ela não lutou para conquistar. Então ela quer a riqueza, ela quer um cargo, ela quer as conquistas, mas sem nenhum esforço. Pela inveja, o homem rico e o homem pobre são inimigos. Sim, porque uma vez conversando sobre esse assunto com um amigo, ele disse o seguinte: não importa o que você tenha, sempre você vai ter alguma coisa que para o invejoso é motivo de inveja. Então, se o rico é invejoso, ele inveja o pobre porque o pobre tem liberdade ou não está restrito a certas formas de vida ou condicionamento ao qual o rico está condicionado. E se o pobre é invejoso, ele vai invejar o rico pelos bens que ele tem. Dessa forma, o pobre e o rico se tornam inimigos. Veja só que interessante, né? A inveja não dá de graça. Então a inveja, ela cobra, tá? Ela cobra porque você vai ficar isolado, porque você vai magoar as pessoas, porque você vai afastar as pessoas de você. A inveja não dá de graça. Nesse ponto aqui eu vou transitar um pouco para um lado mais espiritualista da coisa, que é fato que muitas pessoas elas buscam conquistar suas coisas por meio da inveja, chegando até a fazer pactos com entidades, ou chegando até mesmo a fazerem trabalhos espirituais nos quais elas entregam oferendas, sejam de víveres, de bebidas ou até mesmo de sangue, para que a entidade lhe traga aquilo que ela está invejando. Olha, isso não sei se funciona, mas partindo do pressuposto que possa até funcionar, né? O que a pessoa tem que ter em mente, que aqui se faz, aqui se paga. E aquilo que você almejou desta forma injusta, maldosa, as mesmas entidades que fizeram acordo com você e te derem aquilo que você deseja, elas irão te cobrar. É só uma questão de tempo, porque a inveja não dá de graça. A inveja não partilha e deseja ter tudo. Quer dizer, é um sentimento egoísta. Ela é contra a partilha. E o partilhar é que gera crescimento. O partilhar é que gera amorosidade, o reconhecimento no outro, essa forma afetuosa e empática de conviver, só pode vir pelo partilhar. Então a inveja, ela é egoísta, não é empática e não partilha com os outros. Por isso, a inveja isola o invejoso.
Não fales de tuas riquezas com o homem invejoso. E aqui tem um outro lado, então, da inveja e do invejoso e do invejado. Esse outro lado seria qual? Você muitas vezes se coloca na posição de ser invejado. Então a gente precisa também tomar cuidado com isso. Nós precisamos também ter esse cuidado, porque as pessoas às vezes se exaltam perante os outros e ali do lado está um invejoso, pronto, foi o suficiente para ele se tornar o seu inimigo e buscar daquelas coisas das quais você se jacta, daquelas coisas das quais você tem orgulho. Então não fale com qualquer um sobre suas conquistas e sobre seus bens, sobre seus amores e seus temores, ou sobre sua vida particular, para que essa pessoa invejosa não grude em você. Frase de número 10 do Lúlio. O homem invejoso vai com um pé ao orgulho e com o outro à falsidade. Então, primeiro, o orgulho, porque ele se orgulha falsamente, né? Ele mente que se orgulha das coisas que tem. E a falsidade, porque ele está muitas vezes desdenhando das coisas que ele quer, vai falar disso mais à frente, ou muitas vezes se passando de amigo daquela pessoa que ele está invejando, quando na verdade ele não é amigo, quando na verdade ele não quer saber daquela pessoa. Não confies no homem invejoso. Então você descobriu que a pessoa é invejosa, que a pessoa não quer o bem dos outros, você vai confiar nela para quê? E outra, vai se aproximar dela para quê? Vai conviver com ela para quê? Você vai adquirir só dores para você. Então, não confies no homem invejoso. Se a pessoa é invejosa, afaste-se dela. É o melhor que você tem a fazer. O invejoso blasfema o que deseja. É o que eu disse. O invejoso, ele fala mal daquilo que ele quer. Então, ele não vai chegar para você e falar assim, que cabelo lindo. Ele não vai chegar e dizer assim, nossa, que carro legal, né? Porque parabéns para você. Não. Ele sempre vai falar assim, nossa, seu cabelo horroroso, seu carro não presta, né? Sua mulher é maldosa. Então ele sempre fala mal daquilo que ele está querendo para ele. Eu me lembrei nesse ponto, pessoal, é a segunda vez que estou gravando esse vídeo, porque tive um problema de áudio, mas tudo bem. Eu me lembrei nesse ponto de uma história. Uma amiga me contou que ela foi trabalhar num escritório muito importante de advocacia lá no Rio de Janeiro. E chegando lá ao trabalho, ela era uma menina de 19 anos, ainda um pouco inocente com a vida, e a mulher que ficou responsável por ela começou a criticar o cabelo dela, disse que era antissocial, dizia que não caía bem ela trabalhar com aquela cabeleira no escritório de advocacia, porque ela tinha cabelos ondulados até a altura da cintura. Era um cabelo muito bonito, por sinal, né? Então a mulher ficou ali falando mal do cabelo, falando mal da aparência, até um dia que conseguiu convencer a menina e levá-la até uma cabeleireira que já estava mancomunada com ela. E aí elas cortaram o cabelo da menina assim, bem curto, né? E falaram, ai, ficou muito melhor, nossa, que horror esse cabelo e tudo. E pasmem, gente, 7 dias, uma semana depois, aquela pessoa, aquela mulher maldosa apareceu com um aplique de cabelo e eram os cabelos da menina, tá? Então o invejoso, ele é assim, vai falar mal de você pelas costas, ele vai tentar destruir a sua imagem, a sua personalidade, o seu caráter, porque para a pessoa conseguir o que você quer, o que você tem, para a pessoa conseguir o que ela quer, que é o seu cargo, que seja o seu carro, que seja a sua esposa, o seu marido, essa pessoa precisa tirar você do caminho, se livrar de você. E como os invejosos se livram dos outros? Maldizendo, falando mal, dizendo que você não presta, acabando com seu caráter, dizendo que você não faz o que você deve fazer. Então essa falsidade ele usa contra a pessoa que ele está invejando, que ele está querendo prejudicar. O invejoso engana com lágrimas e risos. Então o invejoso ele não é confiável. Por quê?
ele engana com lágrimas para se fazer de vítima de um pobre coitado que não tem nada, que ninguém dá atenção para ele, e com um riso, fazendo-se passar por amigo daquela pessoa que ele está invejando. O invejoso não tem esperanças em Deus. O Lúlio coloca isso. Por quê? Porque se ele está invejando o outro, é como se ele estivesse dizendo a Deus que Deus não deu para ele o que ele merece. Então ele não espera em Deus que um dia ele vai com trabalho, com esforço, com coragem, com dedicação, que ele vai conquistar aquilo que ele quer. Não, ele quer tomar a força, ele quer invejar o outro, ele quer tirar o outro do caminho para se apoderar, para possuir aquilo que ele não tem. Então ele está deixando de acreditar na providência divina e acreditando somente na sua própria maldade. O invejoso não deseja a outra vida. E aqui a gente pode interpretar de duas formas. O Lúlio era um homem que acreditava numa vida após a morte, né? Então ele está falando aqui de uma vida sobre morte, né? Após a morte. Então o invejoso ele não está preocupado com isso. Ele quer conseguir conquistar todos os prazeres e todos os desejos, todos os bens agora, né? E também a gente pode interpretar essa outra vida de uma forma ainda material, neste plano mesmo, que seria: o invejoso ele não quer mudar. Ele não quer mudar, ele quer realizar seus desejos egoístas. Então ele não faz nenhum esforço para ter uma outra vida melhor para si e para os seus. Ele só continua alimentando aquela maldade. O invejoso dá conselho a quem não lhe pede. E aqui eu acho que todos nós precisamos nos policiar, precisamos estar atentos às nossas palavras, à nossa forma de agir, para ver se nós também não estamos dando conselho sem sermos interpelados. E muitas vezes a pessoa dá o conselho, mais uma vez, para te tirar do caminho. E aí você que está recebendo esse conselho, que está às vezes com a sua autoestima fragilizada e que não percebe o movimento maldoso desse invejoso, acaba caindo, sucumbindo, né? Então preste atenção às pessoas que estão te dando conselho sem você pedir. Será que ela está te invejando em alguma coisa? Não confie teus bens ao invejoso. Nós já falamos ali atrás. Você não deve confiar no homem invejoso, muito menos seus bens. Você vai entregar a chave do seu carro à pessoa que tem inveja, ele vai voltar com o seu carro batido. Você vai emprestar sua casa no final de semana, quando você viajar para o invejoso, ele vai destruir bens lá e, quiçá, se ele não te roubar alguma coisa, dizer que a casa foi invadida e que o outro roubou, né? Então não confie no invejoso, afaste-se. O invejoso não ama tanto o homem quanto aquilo que o homem ama. Então ele quer mais o bem do amigo, o bem material, as posses, a posição social ou matrimonial do amigo, da amiga. Então ele ama mais aquelas coisas do que o próprio amigo, obviamente. É uma doença. O invejoso ama mais o que não tem do que tem. E aí ele não tem honra, né? Porque honra é dar valor àquilo que se tem. Reconhecer em si e no outro aquilo que se tem. Isto é honra. E o invejoso não tem honra. Pode mudar, gente. Então, se você está aí vestindo a carapuça agora, ouvindo essas minhas palavras, mude. Mude, vai trabalhar, vai se esforçar, vai se empenhar, vai estudar para você conquistar aquilo que você está invejando nas pessoas. Porque a inveja vai acabar com você, né? Tem um ditado que diz que a inveja é a podridão dos ossos, né? Eu vou trazer também aqui para a conversa sobre inveja o Meditações, né, do Marco Aurélio. Vocês sabem que é uma referência que eu sempre uso aqui. Acho muito interessante o que o Marco Aurélio traz, né, do ponto de vista filosófico, dentro das meditações dele. No livro 3, eu vou ler o versículo 3 e 4, é o parágrafo 3 e 4, que eu acho que traz uma boa reflexão sobre esta questão da inveja, tá? Então vamos lá. O Marco Aurélio diz assim:
O próprio Hipócrates, que curou muitas doenças, caiu doente e morreu. Os caldeus previram as mortes de multidões e, ao final, o destino também ceifou suas vidas. Alexandre Pompeu e Caio César, que destruíram muitas cidades e tiraram a vida de milhares de soldados de cavalaria e infantaria no campo de batalha, também um dia deixaram esta vida. Então, acho que o bom aqui é que o Marco Aurélio está nivelando a todos, né? Dizendo que todos nós estamos sujeitos à morte, todos nós vamos sucumbir dessa vida um dia, mesmo os grandes imperadores e mesmo o grande invejoso, ele vai cair também um dia. Heráclito, que muito especulou sobre a conflagração do mundo, morreu engolido pela água e coberto de estrume de gado. Demócrito foi destruído por vermes. Sócrates foi morto por outro tipo de verme. Por que tudo isso? Embarcaste, empreendeste tua viagem e atracaste no ancoradouro. Desembarca. Se for em outra vida, lá também haverá um Deus. Se for no meio do nada, ao menos não haverá mais dores e prazeres, e não serás mais escravo de um corpo tão vil quanto o seu escravo. A alma é, pois, inteligência e divindade, mas o corpo pó e corrupção. Então eu acredito aqui nesse ponto, né, que o Marco Aurélio está sendo dual, né, dualista, dividindo entre corpo e alma. Não vou entrar nesse mérito aqui, mas ele coloca como as virtudes estando na alma, quer dizer, o homem superior deve vibrar as virtudes da sua alma, que devem ser amor, paz, longanimidade, que deve ser benevolência, que deve ser compaixão, afeição, empatia, né? São princípios ali da sua alma, paz, né? Sinceridade, amorosidade, enquanto o corpo muitas vezes vibra vícios e sentimentos mais caídos, emoções inferiores, digamos assim, mais densas, vamos chamar assim, né? Então, a inveja entra nesse meio, né? Não desperdice o que resta de tua vida com ideias alheias que não sejam direcionadas para o bem comum. Então, o invejoso, ao invés dele buscar coisas que edifiquem a todos, ele busca sempre coisas alheias, que quer dizer que não são deles, que não estão no controle dele, mas sempre visando o seu próprio interesse egocêntrico. Estarás negligenciando outras caso te ocupes com o que alguém está fazendo, o porquê e o que está dizendo, pensando ou tramando. Tudo isso irá desviar-te da imperturbável proteção da tua alma. É a pessoa que está mais preocupada com o que o outro está fazendo, que está mais preocupado com o que o outro está pensando, o que o outro está escrevendo, o que o outro está estudando, o que o outro comprou, onde o outro trabalha, qual o cargo que o outro ocupa, qual a mulher do outro, né? Então, ao invés de preocupar-se consigo mesmo, isso aí é o fim da sua própria alma, pela inveja, a sua alma, a sua parte mais refinada pode perecer. É conveniente que observes o encadeamento de cada ideia, para evitares tudo que não tem objetivo ou utilidade, e, acima de tudo, o que não tem propósito ou é maligno. Então o Marco Aurélio está mandando nós prestarmos atenção ao nosso próprio pensamento, para ver se não em pensamento mesmo nós já estamos invejando, desejando coisas alheias. Acostuma-te a pensar somente naquilo que, se alguém perguntasse no que estás pensando, pudesses facilmente responder de imediato. Ou seja, se você tem pensamentos nocivos, pensamentos vis, pensamentos infames, pensamentos blasfemos, pensamentos invejosos, se alguém parar do seu lado e perguntar assim: o que você está pensando agora? Será que você teria coragem de responder? Então ele está demonstrando que nós usemos nosso pensamento de uma forma benevolente, para o bem e nunca para a inveja.
Assim, parecerá que és totalmente simples e gentil, como cabe ao ser humano socialmente consciente que pouco pensa em diversão ou em qualquer prazer fantasma, que desdenha o espírito contencioso, a inveja ou a desconfiança, ou qualquer paixão que uma pessoa teria vergonha de cultivar. Acho que precisamos destacar esse ponto. Assim cabe ao ser humano socialmente consciente. Então, se você tem consciência social, você não vai ficar invejando o outro, porque sabe que o outro lutou por aquilo, que o outro buscou por aquilo. Então, a inveja, ela é tão injusta, já falei aqui na parte do Lúlio, ela é tão injusta porque a pessoa quer aquilo que você tem, mas ela não sabe a dor, ela não sabe o empenho, ela não sabe a dedicação, ela não sabe a coragem que você teve que empenhar para conquistar aquilo. Então ela quer só a parte boa daquilo que você conquistou, mas ela não quer passar pelo caminho que você passou para chegar onde está. Percebam a injustiça do invejoso? Ele é injusto por isso. Ele quer se apropriar da forma acabada, da forma pronta. É uma espécie de roubo. E esse roubo pode acontecer com o olhar. Por isso nós temos que educar nosso olhar. Educar nosso olhar para o bom, para o belo, para o justo, para o verdadeiro. Como os antigos gregos romanos também faziam, né, nas suas virtudes filosóficas. Buscar o bem, o justo, o bom, o belo e o verdadeiro. Então essa é a parte do Marco Aurélio. Para finalizar essa conversa, que é bastante interessante para nós, e eu repito, estou aqui disposto a falar sobre outros assuntos que vocês trouxerem, que vocês pedirem para que eu aborde aqui, dentro das minhas possibilidades de trabalho, né, e de obrigações profissionais. Eu vou tirar um tempinho, ainda que seja como hoje, aqui no dia de domingo, para conversar com vocês, se for de interesse geral. E para finalizar, eu vou trazer aqui um poema que eu escrevi publiquei em 2001 no livro Pensamentos Livres. E o título é Inveja. Eu já pensava esses assuntos lá na minha juventude. Inveja. Procura da conquista do que já foi por outro conquistado. Acho que alinha bem com o que o Lúlio e o Marco Aurélio disseram, embora na época eu não havia lido ainda essas pessoas. É um vício, um desejo incessante, interminável, nojento, condenável. Eu tenho um igual, vou comprar um igual. O seu é muito melhor, quero um assim. Dá esse pra mim. Então são as frases aí que muitas vezes aparecem na boca dos invejosos. Inveja é uma doença. Dá na carne viva de quem é invejado, dá no coração de quem inveja. Quem morrerá primeiro? Então aqui também eu ponho essa pergunta final para vocês, né? O invejoso, ele prejudica com o olhar, ele prejudica com a maledicência, ele prejudica muitas vezes até com trabalhos espirituais, como eu falei, mas ele está fadado ao desaparecimento, porque a inveja está no coração dele. E o invejado sofre, né, de uma forma externa. O invejado ele sofre também, mas é uma forma externa. Então não vamos nos colocar ao lado dos invejosos, não vamos fazer associação, fazer amizade, piadas com os invejosos, não vamos participar da inveja egocêntrica deles. A gente estende compaixão a todos os seres, mas não podemos nos expor a ponto de nos aproximar ou fazer amizade com pessoas que só querem nos prejudicar com sua maldade e sua falsidade. Então vibremos na luz, vibremos no amor, vibremos na gratidão, na paz, na mansidão de espírito e sempre na fé e na esperança de que tudo que nós temos é pela providência divina, pelo próprio universo nos oferecendo segundo aquilo que nós buscamos com sinceridade e retidão no coração. Esse foi mais um vídeo do canal Arcano Lilo, seu canal multicultural e transdisciplinar. Meu forte abraço
e até a próxima, pessoal.